Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica, este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Este lugar em que desfrutamos de vários temas. Ultimamente temos falado sobre o magnífico tema que é o livro de Atos. Este livro especial que nos fala do início da Igreja de Deus, o início da Igreja cristã, como viver em comunidade, acima de tudo como viver segundo a vontade de Deus. Temos contado com a participação de vários pastores, vários amigos que nos têm vindo ajudar a desenvolver este tema. Temos connosco hoje o pastor Daniel Bastos. Pastor Daniel, muito obrigado por estar aqui connosco. Olá Rita, é bom estar de volta à escola. Escola Bíblica. E nesta Escola Bíblica, como sempre, o nosso objetivo é conhecer a vontade de Deus. Vamos saber qual é hoje o tema que vamos discutir. Para isso, vamos perguntar ao nosso querido convidado a que nos diga qual é o sumário de hoje. Pastor Daniel, qual é o sumário de hoje? Para melhor cumprir a sua missão, a Igreja foi organizada e novos líderes, sob a orientação do Espírito Santo, foram escolhidos para ajudarem os apóstolos. Entre estes, o fiel Estevão, que também foi o primeiro mártir. Com a perseguição, os cristãos foram forçados a se espalharem, o que ajudou a que o Evangelho fosse levado para fora da Judeia e a todo o mundo. Já sabemos então qual vai ser o tema sobre o qual que vamos desenvolver, mas qual é a base dele, onde é que vamos buscar a base deste tema, onde é que vamos buscar? Como sempre, a Bíblia. Em especial, e hoje vou convidá-los a todos a abrir a Bíblia em Atos 6, no versículo 7. Em Atos 6, no versículo 7, vamos encontrar então o versículo que nos faz de introdução a este tema. Convido também a poder ler em casa, se calhar um bocadinho mais abrangente depois, mas agora este versículo em questão. Se tiver a sua Bíblia, convido a abrir. Se não tiver, acompanhe-nos através do nosso quadro. Atos 6, 7, que nos diz o seguinte: E crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, aqui vamos encontrar no livro de Atos, não é? Que várias pessoas se foram envolvendo, a igreja foi crescendo, mas isto leva-nos à pergunta fundamental. Esta organização que foi crescendo, foi uma organização criada por homens, pelos discípulos, que as pessoas se reuniram, ou havia algo muito mais importante e muito mais especial por detrás desta organização, do crescimento desta igreja? De facto, Rita, no capítulo 5, versículo 38, Gamaliel, o doutor da lei, ele tinha feito, ele fez esta predição, ele disse, olha, se esta obra vem de homens, perecerá, mas se ela é de Deus, não podereis destruí-la. No capítulo 2, 3.000 batismos. No capítulo 5, o número cresceu a 5.000. A obra continuou a crescer, continuou a desenvolver-se, e nós vemos que ela de facto não era uma obra de homens. Estes homens que estavam na liderança desta igreja eram homens liderados pelo Espírito Santo. Estavam sob o controle do Espírito Santo. Eram pessoas, como diz o capítulo 6, versículo 3, de boa reputação. Eram pessoas cheias do Espírito Santo. Eram pessoas sábias. E neste contexto havia um sentimento de amor, não havia acessão de pessoas. Aliás, a Bíblia diz em Romanos 2:11, Gálatas 3:28, por exemplo, que Deus não faz acepção de pessoas. Mas surgiu ali uma pequenina questão, e para que não houvesse nada a dizer ou a apontar, pareceu bem ao Espírito Santo e aos discípulos escolher novos líderes. E estes que foram escolhidos eram pessoas de uma grande reputação, eram pessoas como Estevão, que estariam prontos a dar a própria vida. E foi com estes primeiros cristãos que muitos deram a sua própria vida e o seu sangue tornava-se semente, que fez com que o cristianismo fosse se desenvolvendo mais e mais. Só aqui dar que tornava-se semente porque o exemplo deles levava outros a quererem conhecer que era este Deus que estava por trás, que os fazia não temer nem pela própria vida, não é? Exatamente. E desde este primeiro início, sabe que algumas vezes há pessoas que temem a organização, acreditam que espiritualidade deve ser uma coisa muito espontânea, sem ordem, mas esquecemos-nos que Deus é um Deus de ordem.
Na organização da Igreja, vozes se levantaram a dizer, por causa de outras organizações que tinham-se desviado dos princípios, no sentido de que, não, se nós nos organizarmos como Igreja cristã, vamos nos tornar Babilónia. Pois, o oposto é que é exatamente verdade. Se nós não nos organizarmos, aí é que vamos ser uma grande confusão, e vemos que a Igreja cresceu, nasceu de uma forma organizada, com os apóstolos, depois com os diáconos no capítulo 6 e assim por diante. É esta organização também que vai ser a força, não é? Mas nós, quando lemos este capítulo, vamos chegar a uma parte que nos é especialmente querida, não é? Tem a ver com como é que os líderes foram escolhidos, a reputação deles, não é? Eles eram, é verdade, tínhamos líderes, mas eles tinham que ter uma reputação especial, tinham que ser pessoas com uma reputação imaculada, podemos dizer assim. Exatamente, é isso mesmo. E entre estes, foi escolhido, por exemplo, Estevão. Alguém que sofreu algo muito... Sofreu uma morte, não é? Muito complicada. Como é que nós podemos olhar para Estevão e ver que ele foi apedrejado? E porquê que ele foi apedrejado? Como é que nós podemos assimilar aquilo que aconteceu a Estevão perante a visão que tivemos da ajuda de Deus? Houve outros momentos, vimos que os discípulos foram salvos de estarem presos. Agora, Estevão é apedrejado. Como é que nós podemos encaixar o apedrejamento de Estevão? A história de Estevão é uma história que certamente nos chama a atenção. Primeiro, ele é um dos primeiros, poderíamos considerar, provavelmente seria o líder dos diáconos que foram nomeados, e ele era judeu de nascimento, mas ele falava o grego. Por isso, ele aproveitou as oportunidades para pregar nas sinagogas onde se falava a língua grega. Era um homem cheio do Espírito Santo, um espírito excelente, cheio de conhecimento também, e nos debates que acabaram por acontecer, os seus oponentes encheram-se de ira e levaram-no diante do Sinédrio. Podemos também dizer que eles tinham ciúmes da popularidade que ele tinha. Se calhar esse foi o maior adversário, não é? Foi o ciúme. Talvez não existia aquilo que existiu em João Batista. Em João capítulo 3, versículo 30, ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. E quando estamos preocupados connosco próprios, como os líderes judeus daquela altura, fatalmente estaremos a ir contra Deus e contra aquilo que Deus está a fazer. E foi isso que aconteceu. E então, nós vemos que Estevão, no capítulo 7, ele vai fazer um discurso, uma defesa, onde ele vai falar sobre a história do seu povo, mas ele faz um discurso evangelístico, onde se percebe claramente que ele vai tentar também levar ao conhecimento da verdade aqueles que estão ali. Só que ele não faz um esforço para ser politicamente correto. Ele vai pregar a verdade bíblica tal como ela é em Cristo. Faz-me pensar que hoje vivemos um tempo de politicamente correto. E lembro-me de uma citação que eu aprecio muito, que está num livro chamado Educação, e que diz: a maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome certo, homens que sejam fiéis ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus, ainda que caiam as pedras. E é isto que vai acontecer com Estevão. Ele permanece no seu testemunho até o ponto em que ele é apedrejado. Mas no momento em que ele vai ser apedrejado, ele permanece tranquilo, não é? Em tranquilo. Paz. Ele tem uma visão do céu. Ele vai proferir palavras como as que Jesus tinha proferido. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estevão vai dizer alguma coisa como isto: Senhor, não lhes imputes este pecado. Então, o que está a acontecer com a morte de Estevão é aquilo que estava predito também no Antigo Testamento. Quando Daniel recebeu a visão
das 70 semanas, em Daniel 9, versículo 24 e 25, é dito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Desde a ordem da saída do decreto para a reconstrução, que aconteceu no ano 457 a.C., por intermédio do rei Artaxerxes, nós chegamos e verificamos que a data vai bater exatamente no ano 34. Ou seja, com a morte de Estevão, nós completamos os 490 anos. Já agora um outro pormenor muito importante. Quando Jesus é perguntado quantas vezes devemos perdoar, não é? E o apóstolo Pedro pergunta 3 vezes. Não, ele diz 7 vezes, porque os judeus ensinavam que era 3 vezes. E Jesus diz, não, 70 vezes 7. Ora, 70 vezes 7 são exatamente 490 anos. E este foi o tempo que Deus deu ao povo de Israel para cumprir a sua missão enquanto povo escolhido. Não quer dizer que depois desta data, cada judeu individual não tinha acesso à graça. Paulo vai dizer, primeiro os judeus, a graça está estendida a eles, mas a partir daí já não seria o povo de Israel, e sim a igreja cristã recentemente organizada. E portanto, nós vemos que este capítulo tem este grande significado. O Evangelho vai continuar a ser pregado a partir daí a todo o mundo, mas pela igreja cristã. Estevão é de facto o primeiro mártir. Mas é um marco de viragem, não é? É um marco de viragem. E o ponto fulcral é quando o sumo sacerdote, horrorizado, indignado, na realidade, incolorizado pelas palavras, por um espírito que não era o Espírito de Deus, ele rasga as suas vestes. E neste rasgar das suas vestes, lembremos-nos que a cortina do templo também já se tinha rasgado na morte de Cristo. Este é o momento em que passamos a uma transição e então a Igreja agora é o meio pelo qual Deus vai pregar o Evangelho ao mundo. Podemos dizer que esta morte tinha um propósito. Exatamente. Então, a morte tinha um propósito, mas qual é a lição que nós podemos retirar desta morte deste homem? Lição pessoal para cada um de nós. Exatamente. Quando estiveram presentes, por exemplo, o apóstolo Paulo, que era o Saulo, era o jovem, quando estamos dispostos a morrer para nós próprios, Deus pode fazer grandes coisas. A nossa vida nós não sabemos quantos anos serão. Mas o que importa é que nos anos em que estivermos aqui, possamos cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. E o que vai acontecer é que com a morte de Estevão vai se acender uma tremenda perseguição, não é? E nós, mais uma vez, não é? Como dizias há bocadinho, não é, Rita? Perguntamos porquê, não é? Exato. Com que propósito? Porquê é que Deus permitiu? De facto, a perseguição que vai se abater sobre a Igreja vai permitir que os cristãos e mesmo os diáconos e os apóstolos possam se espalhar, em vez de ficar comodamente em Jerusalém ou na Judeia, se quisermos, eles vão se espalhar e rapidamente o Evangelho vai, de facto, chegar a Samaria e vai chegar aos confins da terra, como no caso que vamos ver nos capítulos mais à frente, do eunuco, no capítulo 8 e assim por diante. Mas, portanto, Deus permite. Paulo diz em Romanos 8, 28 que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E há coisas que nós não entendemos nesta vida, mas tem um propósito. E aqui a perseguição que se dá a partir da morte de Estevão realmente teve um propósito, acabou por ser permitida por Deus. Eu gosto muito de um pensamento que diz isto: uma experiência religiosa só é obtida mediante 4 coisas. Isto está num livro que se chama Testemunhos, volume 4, página 444. Imagina, 4 coisas, volume 4, Testemunhos, página 444. E ela diz assim, a passagem diz: essa experiência é construída mediante conflito, desapontamento, severa disciplina do eu e fervorosa oração. Nós
se não tivermos dificuldades, acabamos por nos acomodar, ficarmos entregues à letargia. Nunca alcançamos os objetivos que Deus tinha para nós. Os espinhos e os cardos fazem parte. Não deveriam, mas neste mundo em que a nossa sociedade e o nosso coração está corrompido, fazem parte da nossa experiência, são incontornáveis. Agora, nós podemos pensar, assim como Cristo veio a este mundo, estava cercado pela presença do Pai e só tocava em Jesus aquilo que Deus permitisse, também conosco. Exato. E se alguma coisa toca a nossa vida, desde que a nossa vida esteja escondida em Cristo, nós não temos razão para murmurar, para nos queixarmos. Vamos confiar, vamos esconder a nossa vida em Deus, como Jesus o fez. E vamos acreditar que se alguma coisa vier à nossa vida, tem um propósito, tem um objetivo. Jesus, em João capítulo 17, versículo 4, é um texto muito interessante, é aquela oração que Jesus faz por si mesmo, pelos discípulos e por aqueles que haviam de crer. Ele diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus consumou a obra que o Pai lhe tinha confiado. E isto me faz pensar, Rita, que cada um de nós tem uma obra a cumprir, tem uma missão, tem um propósito a realizar nesta vida. E o grande objetivo da nossa vida é glorificar a Deus. Muitas vezes Deus é glorificado quando nós passamos por dificuldades e suportamos com paciência, sem desfalecer, sem perder a nossa fé. Por isso, não temos que nos queixar, não temos que murmurar, só temos que verificar se a nossa vida está escondida em Deus como esteve a de Cristo. Todos aqueles que querem viver de uma forma pia, diz o apóstolo, padecerão perseguições e dificuldades. São incontornáveis. Nós não podemos nos esquivar aos problemas. Viver nesta terra, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Portanto, não temos que nos queixar, não temos que murmurar. Temos apenas que perguntar não o porquê, mas para quê. Não é? Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus nos ama e certamente que nos vai ajudar a levar o barquinho da nossa vida a bom porto. Sem dúvida nenhuma, Deus tem esse objetivo para a vida de cada um de nós, não é? De podermos... Temos um objetivo, Ele quer que o cumpramos e Ele está ali para nos ajudar a cumprir, nós só temos que confiar. Mas depois de olhar para a história destes homens, olhar para aquilo que aconteceu, olhar para o fim da vida deste homem e como terminou a vida nesta terra deste homem, não é? Não é o fim da vida aqui, porque aquilo que ele viu é que estava muito próximo. A próxima vez que ele tiver consciência vai estar a ver Jesus. O que é que eu posso aprender? Aprendendo fazendo. O que é que eu posso aprender na minha vida, para a minha vida, com a história, com este capítulo 6 de Atos dos Apóstolos? Sem dúvida que a palavra de Deus nos quer dizer alguma coisa. Uma delas é que Deus é um Deus de ordem. Pode ser que alguns dos meus queridos que me ouvem esta manhã, ou neste momento, sentem que a sua vida está numa grande desordem. Deus é um Deus de ordem. Deus diz, reconhece-me em todos os teus caminhos e eu endireitarei as tuas veredas. Será que este é o momento para refletir e para colocar a nossa vida em ordem, como a Igreja também foi ordenada? O segundo ponto é que Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Tem uma missão para ti. Estás disposto, estás disposta a cumprir o propósito de Deus na tua vida? Aceitas que Deus te revele este propósito? Falo agora mesmo. E que Deus te abençoe. Com este convite a aceitar Jesus como nosso Senhor Salvador, aceitar Deus na sua vida, terminamos o programa de hoje. Gostou de estar connosco? Gostou de aprender mais e aprofundar mais o conhecimento da Bíblia que lhe trouxe hoje? Queremos dizer-lhe que pode assistir aos programas anteriores a este. Só tem que se dirigir às nossas páginas, a página do Facebook da RCS ou a página da Hope Channel, através da hopechannel.pt.
Se for estas páginas vai poder ver e assistir àquilo que já foi feito antes, mas acima de tudo queremos também fazer um convite para continuar a estar connosco, a estudar Atos dos Apóstolos. Encontramos-nos até lá.